Outra coisa também que eu busco muito é a liberdade de expressão. Eu busco muito liberdade de expressão. Eu acho que liberdade é algo tão grandioso, tão maravilhoso e que as pessoas deveriam ter, né? Sempre, mas liberdade com responsabilidade. Liberdade tendo autorresponsabilidade. Eu me lembro também, na minha infância, gente, de estar ali com a minha família, com os meus tios, né, com os meus primos. As minhas primas eram mais velhas que eu era a prima mais nova. Eu tinha... Tem um tio meu, tio Maneco, que nunca, mas assim, nunca ele fez isso. Eu quero falar assim, porque ele foi o tio do caramba, sabe? Acolhedor, paizão de todo mundo. Mas os meus outros tios, o irmão da minha mãe e o irmão do meu pai, né? Não por mal, gente, mas eles chamavam muito a minha atenção. Então eu era uma criança feliz dentro do que eu estava passando, mas eu tinha uma coisa de felicidade, eu tinha uma alegria, que é algo que eu carrego comigo até hoje. E eles, tipo assim, às vezes a gente tava num lugar público, um restaurante, alguma coisa assim, eu brincando, né, falando com as minhas primas e coisa e tal, brincando, e as minhas primas mais velhas, elas falavam assim, ai, que horror, a Cris tá fazendo, né, a Cris tá chamando a atenção demais. O que acontecia? Eles chamavam minha atenção, ele falou, ai, tu tá chamando muita atenção, chega, para, pá. Isso parece uma bobagem, gente, mas por que eu quero falar isso pra vocês? Porque às vezes vocês podem estar fazendo isso com um filho de vocês, às vezes podem estar fazendo isso com uma criança que tá do lado, né? E vocês têm que parar pra pensar que isso não é educar. Educar é diferente, educar é pegar, conversar, explicar e não chamar uma atenção na frente de todo mundo, mostrando que é o fodão da situação. Isso não é educar, isso aí é, sabe, tirar o brilho de uma criança. Então, por mais que eu tivesse a alegria de viver, essas chamadas em público, né? Qual é o adulto, vamos combinar aqui, qual é o adulto que gosta de ser chamado a atenção na frente de todo mundo? Qual é o funcionário que gosta quando o chefe chega e dá um esporro na frente de todo mundo? Quem gosta de fazer isso? Ninguém, gente. Ninguém gosta de levar esporro na frente de ninguém. Ainda mais uma criança que está em formação, que não tem como se defender. Ela vai absorver aquilo e ela vai tomar. Não. Então eu não sou importante, eu não sou uma pessoa significante, né? Eu não tenho permissão para ser quem eu sou, eu não tenho permissão para mostrar a minha essência, né? Para poder desabrochar. Tudo isso tá ali, tá naquele momento acontecendo dentro da cabeça de uma criança. E do 0 aos 7 anos a gente sabe que é muito forte, porque vai direto para o inconsciente, que a criança ainda ela não tem o raciocínio, né? Ela não entende como ela pensa, ela sente, mas ali até os 22 anos isso bate muito forte na formação desta pessoa. Ainda acontece, principalmente coisas com forte impacto emocional. Então, foi muito desgastante pra mim esses momentos, né? Eu não sei se minha mãe viu, não sei se não viu, não tem como eu falar isso aí pra vocês, mas foi algo realmente muito difícil, tanto que eu tenho essa memória forte, né? Bem impactante na minha vida até hoje, com 42 anos. Entende o que eu tô querendo dizer? Por que eu quero compartilhar isso? Para que vocês entendam, para que vocês percebam como isso pode influenciar negativamente na cabeça do filho de vocês, do sobrinho de vocês, do afilhado de vocês, né? Da criança que tá ali. Se vocês puderem poupá-la de viver isso, vai ser maravilhoso. Então, esse tipo de chamada que eu fui submetida, né, pelos meus tios, enfim, na minha infância, o tipo de chamada que eu fui submetida, a questão do seja forte, né, de toda a gagueira que eu passei ao longo da minha adolescência, até ali meus 20 e tantos anos. Tudo isso é um resultado de algo que aconteceu com forte impacto emocional na minha infância. Outra coisa importante, eu acho que para ser dita nesse momento, é que as pessoas elas têm que começar a entender e a respeitar o outro, a respeitar a criança, a respeitar a si mesma. Porque quando a gente passa por uma história de vida onde a gente realmente não se sente importante, onde a gente realmente, de repente, não se sente uma pessoa significante para o mundo, a gente acaba aceitando
muitas coisas que vêm de fora. A gente acaba aceitando, de repente, amizades que não são legais, de pessoas que só querem sugar a gente, porque a gente acha que a gente não merece ter além disso. Então a gente abaixa a cabeça e vai, sabe, vivendo a vida na média, mediocremente, entendeu? Sem olhar realmente para nossa história, sem olhar realmente para quem a gente é e ver que a gente não tá nesse mundo a passeio, que nós somos pessoas realmente significativas para o mundo. Por que eu bato na tecla da significância? Por que eu bato na tecla da importância? Porque isso vai determinar, né, quem tu vai ser quando tu for um adulto. Qual é a vida que tu vai ter? O que tu vai traçar pra tua vida lá na frente? Tu não vai aceitar migalha. Tu vai ser humilde. Eu não tô falando pra ser arrogante, mas tu não vai aceitar migalha porque tu sabe que tu merece mais. Tu sabe? Então tu vai ser uma pessoa que vai saber dizer não pra quem tem que dizer não. Tu vai saber qual é o teu caminho, tu vai em direção a ele. Tu não vai passar por cima de ninguém porque tu tem valores. Então tu te sentir importante é uma das coisas mais incríveis que tem. É um poder, é um super poder que a gente dá para uma criança. Eu vou falar, eu sou uma pessoa assim, ó, eu faço amizade muito fácil, eu tenho empatia, eu olho para as pessoas, eu converso, eu olho no olho, eu sinto junto, né? Mas até um ano e pouco atrás, eu não conseguia dizer não para as pessoas. Então eu ficava tão atolada que quando eu não aguentava mais, eu explodia num ataque de raiva. Sabe, eu explodia realmente num ataque de raiva, onde eu me desconhecia, ou onde eu via a minha mãe, onde eu via a minha avó, de repente, porque a gente traz esses padrões comportamentais. Quantos nãos elas deixaram de dizer, para eu também deixar de dizer aqui na frente, né? Quantas vezes não se baixou a cabeça, principalmente mulher, meninos também, homens também sim, mas assim, essa carga que a mulher já traz com ela. Podem falar, isso é feminismo, eu sou feminista, com muito orgulho, com muito amor, porque eu defendo sim os direitos e os deveres das mulheres. Então, essa é a minha história. Então, gente, é muito importante que a gente olhe pra frente, mas com determinação, né, valorizando quem a gente é, valorizando a nossa essência, tá certo? Mostrem-se como vocês são. Não sejam o que os outros esperam que vocês sejam. Se a gente começar a só querer agradar todo mundo e ser o que os outros querem que a gente seja, a gente nunca vai ser feliz na nossa vida. Por que eu tô falando tudo isso? Porque isso vai levando, né, pra uma vida mais adulta, ali com meus 20 e poucos anos, entende? E nessa mente fantasiosa, nessa mente de que eu não podia ser quem eu era, de que eu tinha que, né, de me sentir menos que as outras pessoas, de me sentir menos que o mundo, achar que o mundo é sempre melhor do que eu, o menos mais, como a gente chama, eu acabei aceitando algumas coisas que me fizeram muito mal. E que só com 42 anos, o ano passado, eu consegui entender que acontecimentos eram esses. Gente, eu sofri abuso. Sofri abuso porque eu não vi o meu corpo como algo... eu não senti o meu corpo como algo que eu tivesse que respeitar. É uma coisa muito louca isso que eu tô falando pra vocês, mas eu não sentia. Então eu sofri uma situação de abuso bem difícil, mas que eu não via como abuso até o ano passado. Pra vocês terem noção do que é essa coisa da mente fantasiosa. Eu tinha uns 20 e poucos anos e foi com uma pessoa que eu confiava bastante, né? Olha a merda, eu confiava até a página 5, porque não era isso. Então eu sofri essa situação e isso fez com que eu muitas vezes na minha vida lá adiante eu achasse que, sabe, que eu não podia ter uma liberdade, que eu não podia mostrar os meus sentimentos, que eu não podia mostrar as minhas emoções, até que uma entrega total seria uma coisa errada, equivocada. Então eu achava assim, não, eu tô com meu marido, por exemplo, né, com ele na cama e coisa e tal, e eu achar de repente que eu não posso ir muito além porque é tudo errado, sabe? Essa coisa que a gente põe dentro da cabeça da gente, porque a gente tem algumas coisas que a gente sofre
e a gente acaba multiplicando, a gente acaba, como é que eu vou dizer assim, intensificando ao longo da nossa vida. Então o fato, né, de eu ter me sentido, né, de eu ter sido abusada, fez com que eu chegasse lá na frente e pensasse assim, não, eu não posso sentir, né, eu tenho que me travar, é errado. E toda vez que eu me deixava ir, parecia que eu tava fazendo algo errado, parecia que eu tava fazendo algo que eu não tinha que fazer, né, parecia que tinha alguém me olhando e falando assim, você não pode passar desse limite. É muito louco. E isso pode ser que eu tenha trazido, eu ainda não resgatei memória da infância em relação a isso, mas muito desse ato que eu sofri de abuso lá com meus 20 e poucos anos de idade. Então, eu tô falando pra vocês isso pra vocês entenderem, né, como a gente tem que formar as crianças hoje em dia, como a gente tem que formar. Eu tenho 2 filhos e tudo começou com eles. Tudo começou com eles. Eu só fui querer mergulhar na minha própria história, entender da minha vida e fundo na minha história quando eu tive o meu primeiro filho. E aí eu comecei a ler e achei que lendo eu já ia ter resolvido. E lendo eu não resolvi. Eu tive que vasculhar, eu tive que mexer. Por isso que eu falo que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Por isso que eu falo assim, as pessoas com síndrome de Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gente, isso é mediocridade, isso é ficar na média. A vida, ela pode ser muito melhor e muito maior. Só que a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é pra dentro. O primeiro passo é pra dentro.